Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Olha só que solzinho gostoso que está entrando aqui na sala e ali na varanda. Muito bom. E mesmo com esse solzinho, claro, a gente está no terceiro melhor clima do mundo, não está calor. Está um tempinho muito agradável, muito agradável. E hoje, desculpa mais uma vez, é dia 10 de março de 2021 e nós estamos fazendo a 63ª live nessa que é a 7ª semana de experiências digitais, no caso, ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e realmente, assim, sei lá, beirando a paranormalidade. Desculpa. A gente vai falar sobre a xenoglossia. Xenoglossia. Pois é, que vem a ser xenoglossia. Não é uma palavra muito utilizada por nós aí no dia a dia, mas a gente já vai explicar já já o que significa e você vai entender claramente. Né? Para variar, eu vou basear essa live numa experiência de quando eu estava saindo de Faaborg, lá na Dinamarca, com a minha bicicleta, pedalei até um pedaço que era onde tinha lá um ponto de um ônibus, conforme alguns amigos que eu fiz ali na viagem. Mas depois esses caras até me ligaram para dar os parabéns no dia do meu aniversário, para você ver, né, como é que foi legal. Pois é, eu estava lá em Faaborg, na verdade em Horn, que é um lugarzinho que tem lá em Faaborg, onde tinha o hotel Lundsgaard, do meu amigo Rune. Pois é, saí dali, fui até Faaborg, lá tinha um ponto final de um ônibus, e eu comprei uma passagem para ir até Maribô. E aí eu pensei que eu ia até Maribô, de ônibus, com a minha bicicleta dentro do ônibus. Nesse dia estava um dia maravilhoso, eu até poderia ter ido pedalando, mas o vento batia e castigava bastante. O tal do vento frio do norte. Pois é. Cold North Wind, como dizem os ingleses, os americanos, o James Taylor na sua música You've Got a Friend. Pois é. Então eu peguei esse ônibus e lá no meio do nada tinha um pontinho, no meio do nada não, tinha um lugarejozinho lá, bem pequeno, nada de especial, e tinha uma cabinezinha, nem era tão bonitinha a cabine não, e tinha umas pessoas paradas ali, onde era também um ponto de baldeação. Aí o motorista desse ônibus que eu me encontrava falou, olha, você desce aí e pergunta ali como é que você faz para continuar a sua viagem. Eu nem sabia que ia ter baldeação. Pois é, mas tinha. Aí eu saltei naquele ponto de ônibus, aí as pessoas, né, nem todo mundo ali falava inglês, eu não falo nada de dinamarquês, as pessoas me apontaram para a cabine. Aí antes de eu me dirigir à cabine, alguém já tinha ido à cabine dizer que tinha um gringo, né, que estava perdido ali naquele lugar. Aí a moça, que é assim uma fiscal de ônibus, uma pessoa simples lá, falava inglês, né, para me salvar a pátria lá. E aí eu expliquei para ela que eu tinha comprado uma passagem em Faaborg e estava indo para Maribô. Aí ela falou, mas não tem ônibus para Maribô. Eu falei, mas o motorista falou que eu podia ir. Não, o senhor vai de táxi. Aí eu falei, caraca, já pensou pegar um táxi na Dinamarca no meio de uma estrada para ir para um lugar que eu nunca fui, que eu nunca vi, que eu não sei o que é?
Falei, mas não tem um ônibus? Não, senhor, só tem táxi, o senhor vai ter que ir de táxi. Fazer o quê, né? Bora. Ainda pensei se eu ia de bicicleta ou não. Falei, então tá bom, eu posso chamar o táxi para o senhor? Pode. Aí ela chamou, aí ela estava chamando o táxi. Aí é que entra a parada da xenoglossia. Cara, a única palavra que eu sei de dinamarquês é tak, né? Tak, tak. Tak significa bom dia, oi, tudo bem, tchau, como vai? Tak é tudo isso. Tak, os alemães, ainda quando eu estava na Alemanha, eles falavam assim de uma maneira, eu falei, caraca, eu brincando com eles, falando que eu estava indo para Dinamarca, mas eu não falava nenhuma palavra de dinamarquês. Falou, kein Problem, tak, tak ist alles. Falei, pô, caraca, tak, tak, tak significa tudo isso. Não tem problema, se você falar tak, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe que deu certo mesmo? Então a única palavra que eu sei de dinamarquês é tak. E funciona falar tak. Aí eu cheguei lá para a moça, e aí a moça ligou para uma central de táxi. E eu vi a mulher discutindo com os caras lá da central de táxi. Cara, eu entendi tudo que ela falou. Tudo. Tudo é um certo exagero. Mas mais da metade das coisas que ela falou em dinamarquês, eu entendi. Eu vi que ela estava se esforçando para fazer o cara do táxi ir até lá e me levar lá para Maribor. Aí a mulher falou, o seu táxi está chegando em tantos minutos, 11 minutos, foi uma coisa assim. Aí tá bom. E quanto que vai ficar a brincadeira? Nada. O senhor tem um bilhete da passagem? Eu falei, tem, está aqui. Não vai custar nada. O senhor já pagou essa passagem. Ai, quase que eu desmaiei, eu não sabia, né, que já estava pago. Quase que eu fui de bicicleta para não ter que gastar o dinheiro do táxi, mas aí o cara me levou lá, né, me levou. Essa foi uma segunda situação que aconteceu nesses países da Europa, uma outra situação, não ia nem falar sobre isso, mas eu estava na Suíça e na ocasião acho que isso mudou. Mas eu estava em Genebra, na casa de um amigo meu. E aí o cara esse meu amigo falou assim, não, você pega um táxi aqui em casa, que o cara te leva lá no aeroporto. E eu ia viajar de madrugada, tipo, o táxi ia ter que chegar lá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, uma coisa dessa. Falei, Ricardo, cara, e se o cara não aparecer aí, eu perco meu avião? Não, o cara vai aparecer aqui. Falei, pô, mas e quanto é que fica uma passagem dessa? Deve ser um absurdo, deve ser uma loucura. Falou, não, o preço de uma passagem de ônibus. Pô, de táxi, de madrugada, daqui até o aeroporto, o cara vai me cobrar o preço de uma passagem de ônibus? É isso que eles cobram. Porque o governo subsidia o resto. Então o cara vai receber o preço da passagem de táxi, mas você vai pagar o preço de uma passagem de ônibus. Porque o Estado, né, no caso a cidade ali, Genebra, acredita que é uma obrigação dela oferecer condições de você ir até o aeroporto. Então eles vão te cobrar o preço de uma passagem de ônibus. Merreca lá, sei lá, é o franco suíço, né, a moeda na Suíça, mas eu, sei lá, devo ter pago ali o equivalente a uns 5 euros, uma merreca, nada. E agora foi nessa coisa. Mas o fato que eu chamo a atenção é que a mulher falava com um cara na central de táxi e eu entendia o que a mulher falava sem falar uma palavra de dinamarquês. Falei, cara, que coisa interessante, né? Então, eu queria aproveitar, né, para dizer que existem muitos idiomas, né, dentro do planeta Terra. Só que no Brasil, né, quantas línguas indígenas, na América do Sul, no planeta. Na Alemanha, os dialetos alemães são dezenas, quiçá centenas. Dezenas eu garanto, né? E na Suíça são vários dialetos que são falados além do francês, alemão e italiano.
Então, um paísinho desse tamaninho, vários dialetos que se falam lá na Suíça. Então, mas de todos esses dialetos, né, eu falo alguns idiomas muito mal e porcamente, eu falo meus idiomas, um francesinho, um inglês, o espanhol, como todo brasileiro fala, o tal do portunhol, né? E arranho um alemão, agora já nem tanto, né? Mas já falei um pouquinho melhor. E se eu fosse dizer para você desses 5 idiomas, né? Porque o único que eu ainda falo decentemente, e ainda falo, né, escorregando aí nas conjugações, é o português. Agora, desses 5, se eu tivesse que escolher um, não seria nenhum deles. Seria um outro idioma, que é esse que faz a gente entender qualquer um. Que é o idioma que a gente precisa aprender para entrar na nossa estrada dos sonhos. É o idioma dos sinais que a estrada dos sonhos manda para você. Esse idioma é fundamental. Se você não souber falar esse idioma, você vai ficar preso, travado, numa teia de aranha tecida por você mesmo. E o que a gente precisa, né, é fazer uma mudança radical na vida da gente. Nessa experiência de viajar de bicicleta de um lugar para o outro sem saber para onde estava indo e o que ia encontrar, eu entendi que isso era uma espécie de uma representação da vida. Que a vida é mais ou menos assim, a gente está vivendo o hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou agora mesmo, daqui a 5 minutos. Né? A gente não tem. A vida é uma perpétua mudança de acontecimentos que vão acontecendo. Quem que podia imaginar no ano de 2018 que em 2019, 20, 19 não digo, mas 20, 21, a gente já está preso dentro de casa, usando máscara, tudo isso acontecendo? A gente não podia imaginar isso em 2018. E hoje está todo mundo aí andando de máscara, álcool gel, lavando mão toda hora, tomando cuidado, amigos, pessoas morrendo, um monte de coisa acontecendo que nunca a gente podia imaginar. Então, essas coisas, essas surpresas que estão acontecendo num nível pandêmico, né, num nível mundial, elas acontecem na vida de cada um de nós. E se isso não acontece, se a gente não acompanha, se a gente não surfa nessa onda de mudanças e acontecimentos novos, a gente é arrastado como que numa tsunami. Então, para você seguir nas mudanças de acontecimentos, o teu próprio corpo muda, né? Você era uma criancinha, fofinha, cheirosinha, lindinha, aí você foi crescendo, se tornou uma menininha, uma mocinha, uma mulher, e lá daqui a alguns anos, e muitos anos aí para frente, vai se tornar uma senhorinha, toda enrugadinha, né? Por mais que tenha aí plástica, nanotecnologia, não sei o que, a gente vai mudar, né? Porque o fenômeno da entropia acontece. A Lúcia tá aí, a Autocenter tá aí, Márcia tá aí, legal. Já tem gente mandando até coraçãozinho. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. Pois é. Bom, então, muda-se. Eu queria dizer que não é estranho que nós mudemos de trabalho, de cidade, né? Que um filho da gente saia, né, do ninho da gente para ir morar lá no Japão, na Alemanha, no Canadá, né? Não é raro isso acontecer. Ou nós mesmos sairmos de uma grande cidade, como é o Rio de Janeiro, vir morar em Miguel Pereira, ou um filho da gente sair de Miguel Pereira, ou nós mesmos irmos morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque tem as oportunidades de trabalho que são mais compatíveis com os nossos projetos. Então, ainda que não haja essa mudança e que a gente trabalhe, sei lá, num supermercado da nossa cidade, e a gente começou a trabalhar lá como empacotador, e depois a gente trabalhou como caixa, como repositor de estoque, e depois assumiu aí algum cargozinho de gerência, mas sempre trabalhando naquele supermercado,
uma coisa eu vou garantir para você: você vai mudar a sua maneira de pensar, né? Porque quando a gente é jovem, a gente pensa de uma maneira, quando a gente é criança, pensa de outra maneira, quando a gente é adulto, já tem uma outra maneira de pensar, e quando é idoso, tem uma outra maneira de pensar. Até aí, tudo bem. Mas existe algo que é importante você se dar conta, que mesmo que você trabalhe no mesmo trabalho, e mesmo que você nem mude de função, trabalhe a vida inteira como caixa de supermercado, suponhamos. Você não quer trabalhar como gerente, não quer nada disso, quer ir lá fazer teu trabalho, ir embora para casa e tocar a tua vida, é isso que você quer. Mesmo assim, você tem duas opções dentro desta mesma tarefa, dentro desse mesmo trabalho, que é a seguinte: existe, você não, todo esse universo não foi criado para você começar a trabalhar, digamos, aos 18, 20 anos de idade, e até os seus, agora, né, o negócio de aposentadoria está demorando, até os 60, trabalhando naquele caixa e nada mudar em você. Porque eu vou dizer para você uma coisa, que se nada mudar do lado de fora, tua vida vai ter valido muito, 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 muito a pena se você tiver feito uma transformação radical na sua percepção de ver o mundo e as pessoas e a si mesmo. E esse processo eu vou chamar aqui de conversão, né? Porque você pode ter uma maneira assim meio desesperançosa, meio desanimada de ver as coisas, pô, tanta maldade, é uma fofocada danada, todo mundo se metendo, os outros querendo puxar o tapete da gente para tirar o emprego da gente fazendo calúnia, difamação, e a gente ficar com raiva dessas coisas e ser uma pessoa meio amarga. Porque a gente está vendo as pessoas fazendo fofoca, fazendo calúnia, puxando o tapete da gente, jogando uma casca de banana na frente. E aí a gente fica amargo. Então a gente fala, pô, mas eu sei, eu soube, eu vi. A pessoa me mostrou um vídeo do outro falando mal de mim para o patrão. Foi o próprio patrão que me mostrou. Ele estava sendo filmado na sala dele, aí o patrão chamou e falou assim, ó, tá vendo a caixa aí do lado? Estava fazendo fofoca de você, falando isso, isso, isso e isso. Eu sei que você não faz isso, eu vim aqui te chamar para você tomar cuidado aí com a caixa do lado. Estou imaginando aqui uma coisa meio louca, né? Mas esse tipo de coisa acontece. Então, você pode ficar, pô, sacanagem, desculpa a expressão. Pô, eu pensava que ela era minha amiga e ela está fazendo fofoca de mim, agora eu não falo mais com ela. Então, esse é o normal, né? Assim é o normal. Mas eu ouvi uma frase, né? Se você faz aquilo que todo mundo faz, o que você vai fazer? O que você é de diferente? Você não está sendo igual ao outro? Você não está sendo igual ao outro que age dessa maneira? Se você ama somente aquele que te ama, o outro também. Ela pode não gostar de você, mas ela gosta do filho dela igual você gosta do seu. Então, o que você está sendo diferente dela? Não. Que ela não gosta de você, agora você não gosta dela. Você não está sendo igual a ela? Então, essa maneira de pensar te leva a um estado de espírito. E esse estado de espírito não te faz bem. Então, você pode aprender um novo idioma, que eu estou chamando aqui de xenoglossia. Xenoglossia é a capacidade que uma pessoa tem de falar ou de entender um outro idioma que ela jamais aprendeu na vida dela. Esse fenômeno existe. É uma coisa rara, mas existe. É só você pegar e botar lá no Google, xenoglossia, e você vai ver que o que eu estou falando é fato. Então, o que eu estou te convidando, desculpa, é para você se dar conta de que existe um outro idioma para você falar na tua vida, nesse mesmo trabalho que você trabalha, nesse mesmo caixa que você trabalha lá no seu supermercado. E é aprender esse novo idioma
que é a nova forma de interpretar os fatos e a nova forma de você ser dentro da mesma situação. E essa mudança, né, que às vezes a gente fala, não, hoje eu moro, a vida só teve sentido para mim porque eu morava numa casinha pequena e agora eu moro numa casa grande, bonita, tenho dinheiro, tenho um carro bacana, vou nos restaurantes que eu quero, viajo, agora sim eu me dei bem na vida. Tudo bem, você mudou as coisas do lado de fora, parabéns, houve mérito seu, certamente, virtudes foram desenvolvidas. Mas se você não desenvolveu essa maneira de interpretar os fatos, você não vai ser uma pessoa feliz. Você não vai conseguir ajudar, inclusive, aqueles que ainda se encontram naquela situação que você já esteve. E você sabe qual é a dor que ele sente, porque você sentiu aquela dor. Ah, mas eu dei duro, eu mudei, agora se ele não quer mudar, problema dele. Mas eu fiz muito, então é ele que se vire para lá, porque eu vou continuar minha vida aqui. Tudo bem, perfeito, sem problema. É um direito seu. Eu não sei se você vai ser feliz pensando dessa maneira, mas se você quer continuar assim, tudo bem. Você mudou as coisas do lado de fora, mas não mudou as coisas do lado de dentro. Se isso acontece, as coisas não vão funcionar bem para você. Porque o nosso trabalho aqui é que você transforme a sua vida num sonho. E quando a gente transforma a vida da gente num sonho, não significa que a gente realizou um sonho e aí a gente saiu de uma fase estacionada que a gente estava antes, a gente sacudiu um pouquinho o esqueleto, mudou algumas coisas e realizou aquele sonho e pronto, agora estaciona naquela outra etapa, porque era a etapa que eu queria. Queria morar numa casa legal, ter uma graninha legal, viver bem e agora para mim agora é só tocar a vida daqui para frente, deixa a vida me levar. Você continua a mesma pessoa que você era antes, você não mudou quase nada. Tudo bem, desenvolveu algumas virtudes, teve perseverança, foi importante. Essa mudança que você fez, né, na sua vida, à sua volta, mudou a sua casa, mudou seu carro, mudou a sua maneira, sua grana, sua poupança, suas aplicações estão agora mais evoluídas. Isso tem a ver com virtudes que você desenvolveu. Mas se você parou aí, velho, você não está vivendo um sonho. Você realizou alguns sonhos, parabéns, legal mesmo. Legal, já valeu a pena alguma coisa, mas é muito pouco, você ainda é uma pessoa muito pobre. Não é pobre de espírito não, porque pobre de espírito é aqueles que têm o reino dos céus, né? É a pessoa que mudou a maneira de pensar. O que eu quero dizer para você é que ou você muda essa maneira de ser, e aí quando você alcança determinadas etapas, você continua promovendo um processo de transformação interior dentro de você e sempre conectado com esses sinais que são comuns dentro da estrada dos sonhos. Ser grato às coisas que você ganhou é uma forma muito legal de você estar com seus canais abertos, mas é pouco. A transformação tem que ser maior. Eu lembro de duas frases, né, que realmente são fortíssimas. Uma era quando um garoto chegou para o mestre e falou assim, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele falou, observa as escrituras. Mas isso eu já faço desde novo. Então volta, vende tudo que você tem e detalhe, ele era rico, muito rico. Dá o dinheiro dessas coisas para os pobres, depois vem e me segue. Aí o garoto abaixou a cabeça, né, porque ele era rico mesmo, falou assim, foi embora. Pedro, né, que era o líder ali da turma, depois do mestre, falou, mas isso é muito difícil para os homens, é muito difícil, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aí aqui eu não estou querendo fazer interpretações de pastores de igreja, nem de padres, nem de palestrantes espíritas. Eu estou ligado nos símbolos, né?
é difícil para os homens, mas não é difícil para Deus. Então a gente está falando de algo que é material, os homens, eu, você, e algo que é intangível, é imponderável, Deus. Né? O que é Deus? Né? Onde que ele está? A gente não sabe. Né? Então, eu vejo uma condição que é a dessa desmaterialização. Enquanto nós somos muito materiais e temos uma visão da vida material, a gente vai estar ligado no fato. Lembra aquela fofoca da caixa do supermercado em relação a outra e o chefe mostrou o vídeo para essa outra? Então, se você tem uma vida, uma visão estagnada, petrificada, você vai ficar, agora eu estou com raiva daquela mulher. Eu não falo mais com ela, então você é hipócrita igual a ela. Pronto, igualou. Né? Então você estacionou a tua mente ali, naquela situação ruim. Você está conectada numa situação ruim, você está petrificada, materializada. Agora, quando você consegue se abstrair desse processo, você vê a coisa em movimento. Então você não vai realizar um sonho, você vai estar numa estrada, onde situações imponderáveis vão acontecendo o tempo todo. E a forma como você encara as coisas muda. E aí vem uma outra frase que é interessantíssima, né? E eu já falei um pedacinho dela aqui. Se você ama somente aqueles que te amam, o que você faz disso de diferente? A caixa aí do lado também não ama a família dela, o filho dela? Então o que você está fazendo? Você está igual a ela, você não mudou nada. Ame os teus inimigos. Caraca, isso é muito difícil. Pô, é uma conversão. Amar o meu inimigo, eu vou amar isso que ela fez contra mim? Não. Não é amar o que teu inimigo faz. Não é amar aquela situação estagnada. É amar o processo. É entender que a vida é uma estrada de sonhos. E quando você adentra essa estrada de sonhos, você tem uma outra visão das coisas. Você aprende um outro idioma. Você não fala mais aquele... Ah, você fez isso para mim, então vou fazer isso para você. Ah, você é burro, você que é. É você que é. Aí ficar nessa coisa... Não. Isso é uma coisa parada, petrificada, humana. É muito pobre, é uma coisa muito estacionada mesmo. O que a gente está falando é de sair desse lugar comum, petrificado, e entrar numa estrada de sonho. E quando você entra nessa estrada de sonho, como se fosse uma esteira rolante que segue, né, em direção ao céu, ao paraíso, só de você entrar nessa estrada, né, você muda seus paradigmas. Você tem uma outra maneira de ver a coisa. Aí você sai daquela situação. Você pode, no mesmo dia, mudar a tua maneira de ver as coisas. As coisas são as mesmas. Amanhã, ela vai estar lá no caixa dela e você vai estar no seu. E o mesmo, uma do lado da outra. Mas a maneira como você vê é outra. Porque você não está mais estacionada naquela situação que você estava ontem. Você mudou a tua cabeça. Você entende que ela é uma pessoa que está com problema, tem inveja, você é uma pessoa que tem uma luz, e ela fica com inveja dessa luz, fica tentando jogar lama na sua luz para você não, né, fazer ela ver a mediocridade, né, a mesquinharia que ela vive, a vida dela, né, essa coisa pequena. E você ama ela. Não pelo que ela fez, mas porque ela é uma pessoa que está num ponto da estrada bem lá atrás. Você já passou por isso. Você já viveu isso, você já foi igual a ela. Só que agora você está num movimento. E aquela situação ficou para trás. E você volta uma semana depois, um mês depois, 2 meses depois, nem lembra mais que a moça fez aquilo. Você tem uma visão misericordiosa em relação a ela, você tem carinho por ela, mesmo ela tendo feito aquilo por você. E aí você vê que aquela frase que parecia impossível, de amar um inimigo, aqueles que vos odeiam, que vos perseguem, caluniam, isso é perfeitamente plausível. Não se você estiver estacionada, travada, petrificada, como um bloco de carne. Aí você não vai conseguir. E quando o garoto tem que voltar, vender tudo que tem, dar para os pobres e voltar e seguir,
Não é, aí eu não, também, de novo, eu não estou querendo dar aula de religião, pelo amor de Deus, esquece isso. Não é? O propósito aqui é psicologia, é símbolo. E eu vou aproveitar o Huberto Roden. Quando a gente acha que a gente possui coisas de valor, na verdade nós somos possuídos por essas coisas. Sem aquele carro eu não sou nada. Então eu cuido daquele carro e eu posso até trocar aquele carro, mas por outro melhor, para eu me sentir mais forte e poderoso. Então, na verdade, eu sou escravo dele. Eu estou preso nele. Ele é como se fosse aquele Transformer. Outro dia eu estava falando nisso. E acabou o tempo. Então, eu preciso dele. Na verdade, eu me desprender. Eu posso. Aí eu não estou interpretando, vou terminar assim. Eu posso até ter aquela coisa, mas eu não sinto que ela é minha. Eu sou um administrador dela e até um usufrutuário dela. Mas eu não sinto que aquilo é meu. Eu sei que não é meu. Eu estou usando enquanto eu estou aqui. E aquilo ali vai ser uma ferramenta que eu vou utilizar em benefício dos outros. O conhecimento que eu estou passando aqui para você não é meu, é algo que está fluindo. E se isso flui, esse conhecimento tem sentido. O que adianta eu ficar estudando e esse conhecimento ficar só comigo? Não adiantou nada. Se eu não fiz esse conhecimento correr, o que adiantou nada? Então é bom quando esse conhecimento vai para você, você transmite para os outros e junto com os seus conhecimentos e as coisas se multiplicam. Então, essa transformação da maneira como você vê as coisas, de sair de uma situação estagnada para uma situação em movimento, de aprender a linguagem dessa mudança e viver o novo, sempre ir em busca do novo. Você aprende a fazer uma leitura dos sinais, você se torna uma pessoa mais serena, tranquila, culta, e você vai tendo cada vez mais luz, porque você vai deixando coisas negativas para trás, vai recebendo coisas novas e vai passando essas coisas novas, e cada vez você está mais rica de conhecimento, de sentimento, porque você aprende até a amar um inimigo. É isso aí, foi um prazer estar aqui contigo. Um forte abraço para você e até logo mais às 8h08 da noite.